Então vamos começar a partir do versículo 8, capítulo 2 de Esther. Pode? Todo mundo? Amém. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças, escolhidas do palácio real, e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que iria acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes, em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Aí a gente pula lá para o versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela palavra dele. Eu gostaria que vocês levantassem a sua mão, que nós orássemos juntos para que essa noite seja uma noite de bênção. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar. Liberdade para falar com cada uma de nós, com cada um de nós que estamos aqui reunidos. Tuas filhas, Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que tudo que não é Teu caia por terra, em nome de Jesus. Que toda distração, que tudo aquilo que venha nos atrapalhar, que saia em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo reine, que a Tua glória reine nesse lugar, Pai. Que todos nós sejamos abençoados pela Tua presença, Pai. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação no meio do Teu povo, Deus. É o que eu clamo a Ti, em nome de Jesus, e já Te agradeço. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso, pela palavra dele, por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Todos já conhecem muito, né, esse texto, o texto de Esther, a história de Esther. E aqui eu peguei exatamente, eu pensei alguns pedaços para a gente ir bem de acordo com aquilo que Deus falou comigo, que é o título, Filhas e Filhas de Deus. E eu fiquei impressionada quando eu ouvi os louvores, vem reinar em mim, Senhor, exatamente sobre isso que a gente vai compartilhar aqui com vocês. É isso que o Senhor quer falar nessa noite, que nós somos filhas e filhos de Deus. Assim como Esther teve a vida dela transformada, o Senhor está transformando a nossa vida a cada dia, amém? Então vamos imaginar, né? Vocês podem imaginar, eu não sei se vocês conhecem, uma pessoa que tinha tudo para dar errado, que não tinha uma família estruturada, que não tinha recursos e que de repente essa pessoa se deu bem na vida. Ela arranjou um emprego bom, ela construiu um negócio próprio, ela prosperou. Ou então, uma órfã que não tem pai e mãe, como é o caso de Esther, e ela construiu uma família, foi abençoada por Deus, tem um marido, tem filhos, ou vice-versa. Ou então aquela pessoa que não tinha nem recurso para uma faculdade, de repente ela conseguiu fazer a faculdade, ela se esforçou, ela passou no concurso público, ou Deus abriu uma porta para ela em uma faculdade. Você conhece alguém assim?
Alguém que era improvável, mas que o Senhor Deus fez que ficasse provável. Amém? E talvez alguns de nós mesmos tenhamos essa vivência, essa experiência. Nem todo mundo aqui, eu acho que nasceu em lar cristão. Eu também não nasci. Quantos não nasceram? Eu também não nasci. Glória a Deus pelo favor de Deus nas nossas vidas, que nós conhecemos o Senhor Jesus e hoje estamos aqui. Amém? Glória a Deus por isso. E foi isso que Deus fez com Esther. Assim estava Esther. Quem era Esther ali no meio daquele reino? Daquele poderoso reino? Ela era uma judia, ela era órfã, ela era pobre, ela não era rica, não era de família de príncipe, não era nada disso. E ela ainda tinha sido adotada pelo tio dela para cuidar dela, porque senão nem isso ela teria, amém? E de repente, ela é levada para a casa do maior rei, do maior império daquela época, que era o Império Medo-Persa. Quer dizer, Assuero ele reinava sobre 127 províncias, está no capítulo 1. Desde a Índia até a Etiópia, ele reinava em 2 países, Ásia e África. Era um poderoso império. E de repente Esther saiu, como todas as outras belas virgens tiveram que sair de casa para serem levadas ao palácio do rei, para uma delas, apenas uma delas, ser escolhida para ser a futura rainha. Amém? E nesse momento que estamos aqui. E nesse momento é que Deus quer falar com a gente. Que fale para o irmão, para a irmã que está do seu lado, que o favor de Deus está sobre a sua vida. Os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Assim como foi com Esther. O favor de Deus está sobre a vida de cada um de nós e o propósito que o Senhor tem com cada um de nós vai se cumprir, amém? Então, qual é a primeira coisa que nós podemos aprender aqui? É que há um chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Ninguém está aqui hoje à toa, ninguém faz parte de uma igreja à toa, ninguém nasceu numa família à toa. E todo chamado, ele passa por um processo de transformação. Mesmo que a sua história seja uma história improvável, o Senhor Deus é poderoso para torná-la favorável. Amém? Então, aqui no versículo 8, nesse momento, quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, porque ele já sabia, o rei tinha se aborrecido com a Vasti, que não... Vocês conhecem a história, né? O rei se aborreceu com Vasti, que não queria se apresentar diante dele no banquete real. Ele destituiu Vasti do cargo. O cargo de rainha ficou liberado. E quando ele, no versículo 8 aqui, ele decreta, sai por aí espalhando, né? Todos os empregados do rei saem espalhando que tem que haver um concurso de beleza. Tem que haver uma seleção entre as mais belas jovens de todo o reinado. É nesse momento que o decreto do rei é ordenado, que começa a mudar a vida de Esther. O chamado, ele vem de uma hora para outra. De repente, alguém aqui, de uma hora para outra, descobriu um dom de Deus. Porque quando a gente é tecido no ventre da nossa mãe, Deus vai dando dons a cada um de nós. Vários dons, mas um dom, ele prevalece, um dom, ele ressalta. E aqui, na vida de Esther, ela começou a ser transformada ali. Ela começou a tomar consciência ali do que seria o futuro dela. Ela ainda não sabia o que iria acontecer. Mas nesse momento, a vida dela começou a ser mudada por Deus. E aí, o que aconteceu? Várias moças foram levadas para esse palácio. Para quê? Com que objetivo? Se casar com o rei, ser escolhida para se casar com o rei, para se tornar rainha. Uma delas apenas seria. Então você pode imaginar, pensa comigo, você pode imaginar a aflição daquela moça órfã, judia, ao ser levada para o palácio e não saber nem o que iria acontecer com a vida dela? Pense na sua vida, já aconteceu alguma coisa como isso? Eu pensei muito em mudança de emprego, porque às vezes a gente está num lugar e a gente vai mudar para outro lugar, a gente recebe uma promoção, a gente está numa situação que foi chamada para um cargo novo, e tudo isso gera o quê? Dúvida, gera angústia,
gera muitos pensamentos na nossa cabeça, como o Pablo falou aqui, o pastor Pablo. E você sabe que todo chamado ele vai ter dúvida, todo chamado ele vai ter um processo, todo chamado vai ter transformação. E você vai ter que estar trabalhando o tempo todo para que ele se cumpra. Porque senão você deixa ele no meio do caminho. Sabe aquela coisa? Eu já recusei muitas propostas porque você vai trocar o certo pelo duvidoso. Mas nesse momento aqui, elas não tinham escolhas, né? Todas as virgens não tinham escolha, elas tinham que ir. Então, quantas vezes vamos jogar agora para a nossa vida, vamos para essa situação de filhas de Deus, de tomar posse que eu sou filha de Deus, que você é um filho de Deus. Será que isso na tua vida está bem resolvido? Será que você se sente mesmo como filha de Deus, como filho de Deus, plenamente? Amém, glória a Deus. E às vezes você se pergunta por que Deus faz algumas coisas com você ou permite que algumas coisas aconteçam na tua vida? Será que em algum momento você perguntou, logo agora, Deus, que eu estava tão bem nesse emprego, o Senhor me mandou para outro? Logo agora que eu estou tão bem aqui no Rio de Janeiro, o Senhor vai me mandar lá para Brasília, lá para qualquer outro lugar? Será que vai ser melhor para a minha vida, para a minha família? Situações da nossa vida. Sabe? Até uma mudança de apartamento, a mudança do 80 para cá, para o 54. Será que vai ser melhor para nós? Essas são as dúvidas, né, que são acompanhadas na nossa vida, mas que a gente vai ter que ao longo do trabalho, né, ao longo do tempo, perceber que tudo isso vai cooperar para um propósito de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então Esther, naquele momento, ela estava assim, cheia de dúvidas quanto ao futuro dela e também numa outra coisa. E os sonhos que ela tinha? Os sonhos que ela tinha para a vida dela também. E isso é muito da nossa vida também, porque às vezes a gente tem muitos sonhos que eles não se realizam, ou que eles se realizam e de repente eles são transformados, e aí a gente pensa, poxa, por que foi assim? Amém? E aí o que a gente precisa entender é que Deus nos move, sempre que Deus nos move para um lugar, sempre que Deus nos coloca numa posição, há um propósito. Amém? Há um propósito. E você não está aqui à toa nessa igreja, porque há um propósito para você nessa igreja. Amém? Eu fico impressionada como Deus trabalha. A Isa está aqui há 25 anos. Há 25 anos, e agora ela assumiu o ministério de casais com o marido. Olha, gente, 25 anos. Glória a Deus pela vida dela, pela perseverança dela, porque ela passou por todos os processos, porque ela viu muitas diaconisas serem ordenadas antes dela, e ela permaneceu. Ela não desistiu, ela sabia dentro dela que ela tinha um chamado e que o Senhor estava trabalhando na vida dela para que quando esse chamado chegasse a hora de ser cumprido, ela estivesse preparada. É para isso que a gente está aqui, amém? Porque Deus tem esse propósito na vida de cada um de nós. A gente não sabe qual é, mas que existe, existe. Qual era o propósito ali de ser levantada uma rainha e de ser levantada também uma mulher no futuro para salvar o povo judeu? Aqui já foi pregado Esdras, Neemias, cada um foi uma sequência. Esdras restaurou o templo, Neemias os muros da cidade de Jerusalém, e Esther veio para restaurar exatamente o quê? A vida do povo judeu, para salvar a vida do povo judeu. Ela foi instrumento de Deus para isso. Isso é maravilhoso, porque como Deus vai costurando uma coisa na outra. Amém? E assim é hoje. Deus não mudou, Ele é o mesmo hoje, vai ser para sempre. Amém? E é isso que a gente tem que estar reafirmando. A gente tem que estar reafirmando e tomando posse a cada dia da palavra e do propósito de Deus nas nossas vidas. Agora, fale para a irmã que está do seu lado, vamos refletir. Será que você está cumprindo, está contribuindo para o propósito de Deus se cumprir na tua vida? Você está ajudando a Deus naquilo que Ele quer fazer na tua vida? Amém? Eu estou aqui com tremor e temor, porque, sabe, é
responsabilidade, é muita responsabilidade você subir aqui nesse púlpito e pregar uma palavra. Porque graças a Deus essa igreja tem um pastor que é o meu esposo, que é o presidente, tem 3 pastores auxiliares e eles são uma bênção. São homens de Deus, são homens consagrados, amém? Eu vivo isso na minha casa. Então, quando eu sei que um pastor como ele sabe a Bíblia toda, ele prega aqui, e eu, pobre de mim, não sei, isso dá um temor, sabe, de passar o melhor para vocês, de entregar o melhor para vocês, mas eu sei, e o que me tranquiliza é que é o Senhor que vai falar com vocês, é o Espírito Santo que vai falar com vocês, amém? Eu só estou aqui, sabe, para cumprir isso, glória a Deus, para cumprir isso, e eu agradeço a Deus por cada oportunidade, por cada quarta-feira que eu posso estar aqui, porque me dá muito nervoso, muito temor, mas eu estou aqui. Amém? E em segundo lugar, o que o Senhor falou é que nós devemos nos submeter ao tratamento de Deus, passando pelos desafios da preparação, em obediência à palavra de Deus e ao chamado. Amém? Por quê? Porque é muito complicado todo esse processo que a Esther passou aqui. E é complicado também na nossa vida, na vida de cada um. Quantas coisas vocês já deixaram de fazer para não prejudicar o propósito de Deus na vida de vocês? Nós estamos aqui numa quarta-feira, nós estamos aqui na segunda-feira, nós estamos na terça-feira. A gente precisa estar abrindo mão de algumas coisas para estar aqui, amém? Para buscar o chamado de Deus, o propósito, para se aperfeiçoar. Então, o Senhor fala disso com a gente, que Ele tem um chamado, esse chamado tem um propósito, esse propósito tem um objetivo, é uma finalidade e traz desafios, transformações. É aí que a gente vai entrar nessas transformações. O que Esther passou ali para chegar à rainha. Ela chegou como uma moça judia, pobre e linda. E como ela saiu dali? Quais são os desafios que ela enfrentou? Primeiro, ela sentiu a dor da separação do Mordecai, que era a única família que ela tinha. Ela já não tinha pai, ela já não tinha mãe, ela era órfã e ela sentiu a dor dessa separação. Segundo, o mentor que era o mentor da vida dela, que era quem orientava ela, era o tio dela, Mordecai. E agora ela passou a ser orientada por um tal de Hegai, que era o chefe lá da casa do palácio do rei. Alguém que ela nunca conhecia, ou nunca conheceu, que não era temente ao Deus que ela temia, que era um pagão. Então era totalmente diferente. E ela precisava permanecer calada a respeito da origem dela. Ela não podia dizer para ninguém que era judia. Mordecai havia orientado ela e assim ela fez. E ela ainda havia que passar por 12 meses de tratamento de beleza. Isso tudo parece difícil? Será que se a gente ficasse longe da nossa família, será que se a gente de repente eu não posso mais falar com meu marido, pedir os conselhos dele, vou ter que pedir conselho para outro? Será que tudo isso, eu não posso dizer que eu sou crente? Na vida a gente está enfrentando, como a Bianca falou aqui, é impressionante. Quantas coisas a gente está enfrentando atualmente. Eu na pandemia mesmo entrei numa faculdade online, né? Porque eu falei, precisa ocupar a cabeça. É impossível você fazer uma faculdade, pelo menos para mim, fazer uma faculdade de psicologia, porque o que estão falando são tantas coisas contrárias à palavra de Deus, que é impossível, pelo menos para mim, que eu sou radical. Ou eu ia brigar com o professor, que eu até briguei com um, chorou eu, chorou ele, e chorou todo mundo. Ele queria falar para mim que não existe amor de mãe. São os cuidadores. Agora são os cuidadores, né? Tanto o homem pode cuidar, como a mulher pode cuidar. A mãe querem tirar até essa palavra da temática lá da psicologia. Então é impossível, é muito difícil. Mas o que a gente tem sempre sobre a nossa vida? O favor de Deus para permanecer. Amém. O favor de Deus. A gente é filho de Deus e tem esse favor. Então, toda vez que você abriu mão de um sonho seu, abriu mão de alguma coisa que ia contrária à vontade de Deus, mas que podia ser tua, você obteve o favor de Deus sobre a tua vida. Toda
vez que você está se comprometendo cada dia mais com Deus, que você está fazendo parte do teu ministério, que você está aconselhando, que você está orando por alguém, que você está abrindo culto, toda vez que você está fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer, você está obtendo o favor de Deus. Amém? Em cada culto aqui na nossa igreja, a gente está obtendo o favor de Deus. E foi assim que Esther passou todo esse tempo com todas essas mulheres, com linhagens diferentes dela, com crença diferente dela, ali, firme, para se cumprir o propósito de Deus na vida dela e do todo o povo judeu. Amém? Tudo fazia parte de um processo, de um propósito maior de Deus. E assim é na vida de cada um de nós aqui. Minha irmã, meu irmão, tudo que você passa, tudo que está passando na tua vida, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, toda e qualquer dificuldade, tudo isso está fazendo parte de um processo para que você lá na frente, você possa dar testemunho dele e abençoar a vida de alguém. Amém? Tudo que Esther passou durante aquele tempo de preparação para chegar até o rei, foi abençoado pelo favor de Deus. Amém. E assim é conosco, amém? Amém? Ela sofreu o quê? Ela pode ter sofrido muitas coisas como a gente sofre hoje. Comparação, desrespeito. Você é crente? Nossa, parece até que é ignorante, que não fez faculdade, que a gente não tem formação. Não é isso que dizem hoje? Vai estudar para entender disso ou daquilo. É isso que se fala aí. Mas nós estamos aqui, submissos, nós estamos obedientes, nós estamos nos purificando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos jejuando, amém? Glória a Deus. Porque nós entendemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Está lá em João 15:5, né? Sem mim nada podeis fazer. E assim estamos aqui, passando por todos os nossos problemas, passando por tudo que a gente está passando e se aprimorando naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família. Não desista de nada, nada que está na palavra de Deus, porque tudo que está na palavra é promessa viva para a tua vida, amém? Amém. E em terceiro lugar, nós temos que tomar posse do chamado e viver como filhas e filhos de Deus. Cumprindo cada um uma missão, porque a gente precisa entender isso. Porque a gente não tem só um nome e sobrenome. A gente tem uma missão sobre esse nome. Amém? Tem um dom específico na tua vida que Deus ressaltou. Ou é de louvar, ou é de aconselhar, ou é de orar, ou é de pregar, ou é de ensinar a palavra. Tem um dom específico que ele ressaltou. E um dom que aparece muito em Esther é a sabedoria. A sabedoria de Esther. Porque aqui no versículo 15, quando Esther foi à presença do rei, quando ela era para ser levada à presença do rei, ela não levou nada além do que aquilo que Hegai falou para ela levar. Olha a sabedoria de Esther. Por que ela fez isso? Porque Deus já tinha derramado o dom da sabedoria sobre ela, para que na hora certa ela já começasse a agir ali dentro daquele palácio. Ela alcançou o favor de Hegai. O favor de Hegai veio de Deus. Porque ele nem cristão ele era um pagão. E aqui ela já usou a sabedoria, já usou o dom dela e falou: eu vou levar aquilo que Hegai me falou. Então ela foi submissa a alguém que não era nem cristão, mas por orientação de Deus, amém? Então você não fique revoltada com seu chefe, com pessoas difíceis que não são cristãs, não se rebele, não fique em discussões infrutíferas. Seja sábia, seja sábio, entendeu? Para mostrar que a gente é filho de Deus, que a gente é diferente, amém? Que a gente tem Jesus e Jesus é amor, sabe? Então essa sabedoria de Esther fala de quê? Fala que ela realmente era uma mulher que já tinha esse dom dentro dela. E que esse dom, na hora certa, ele aflorou, nesse momento. Ela podia levar 1000 joias, ela podia levar um monte de coisa, porque muitas das mulheres ali não eram escolhidas pelo rei. Então, se você não fosse escolhida pelo rei, você ia lá para o outro lugar, para a casa das concubinas, e você ia ficar largada lá até o rei querer te ver de novo.
Então ela poderia levar muita joia, muito ouro, e Esther não se preocupou com isso, porque onde existe chamado, onde existe dom de Deus, onde existe ministério, não existe, sabe, aquela preocupação com bens materiais. A gente estava lá numa igreja enorme, numa igreja bonita, né, numa igreja tão grande, e do que serve aquilo? Aqui a gente está, parece que a glória de Deus encheu essa casa, parece que cada um está mais avivado, parece que o Espírito Santo está trabalhando mais na nossa vida, amém? E é isso que o Senhor quer. Ele quer honra, Ele quer glória, Ele quer louvor, Ele quer que a gente preste culto a Ele, Ele quer que a gente seja obediente. Então fala para o irmão que está do seu lado, para a irmã, o reino de Deus tem outros interesses. O reino de Deus tem outros interesses. E o favor de Deus está sobre cada filho e cada filho de Deus, amém? E aí nós chegamos no momento da coroação de Esther, esse momento que é um momento que ela realmente, numa simbologia, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando é que a gente se torna filho de Deus? Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, no mesmo instante Ele escreve o nosso nome no livro da vida e nós estamos salvos, amém? Então nós somos feitos reinos e sacerdotes de Deus, está lá em Apocalipse 1:6. E como foi aqui com Esther? Lá no versículo 17, quando o rei pôs a coroa sobre a cabeça dela. Então, ela não precisou esperar por uma outra oportunidade. Ela não precisou ir para o outro lugar de concubina para esperar o rei chamar pelo nome dela. Não houve mais necessidade do rei ver outras virgens. Ele tinha escolhido Esther. Quando Deus chama, quando Deus levanta, nada impede. Amém? Nada impede o propósito de Deus se cumprir. Só que é no tempo determinado. Foi naquele dia que o rei chamou Esther, aquele dia, muitas outras já tinham ido, mas foi naquele dia. Então fale para o irmão e para a irmã que está do seu lado, tem tempo determinado para o propósito de Deus se cumprir na sua vida, amém? Glórias a Deus. Eu amo isso, ali estava Esther e o rei a amou como a nenhuma outra mulher que ele havia conhecido. Isso é maravilhoso. Eu não canso de ler esse livro e agora, enquanto eu lia ele, veio essa mensagem de filhas de Deus, filhos de Deus, do amor do Pai, do amor de Deus por nós, do favor de Deus por nós. É esse, sabe, esse culto todo é para isso, é para dizer isso, que Deus ama você, que Deus tem um favor derramado sobre a tua vida, a tua família, o teu trabalho, que nós somos filhas dele e que nós devemos tomar posse disso, por mais difícil que pareça, amém? É imediato, é na mesma hora, assim como foi com Esther, na mesma hora que a gente tem isso dentro da gente e que parece que há uma transformação, uma restauração na nossa vida. E a gente precisa disso todo dia. Se alimentar disso todo dia. Por isso que a gente tem culto várias vezes. Por isso que a gente precisa orar todo dia. Por isso que a gente precisa louvar todo dia. É por isso. Meditar na palavra. Porque a gente precisa se alimentar dessa verdade. Somos filhas de Deus. Está escrito isso. Amém? Graças a Deus por isso. Então, algumas coisas, o Pablo falou aqui, o pastor Pablo falou, guarda no seu coração. E eu escrevi aqui, guarde no seu coração. De tudo isso, todo esse compartilhar de toda a palavra, guarde no seu coração. Aguenta firme todo o processo. Tá difícil? Tá. Aguenta firme. Você tá no processo, tá? Mas vai ter bênção lá na frente. Você vai cumprir o propósito. Você vai cumprir o teu chamado. Não abra mão do seu chamado. Vença etapa por etapa. Guarda isso, minha irmã, meu irmão. Vença etapa por etapa de cada desafio do processo. Busque a sabedoria de Deus e das pessoas próximas a você. Amém? Não daquelas pessoas que você, como foi falado aqui, que ficam murmurando, não. Dessas você foge, você fala para elas, por favor, muda minha irmã, muda meu irmão, vamos glorificar a Deus, vai passar. Busque aquelas pessoas que vão
ser sábios, vão te dar conselhos sábios, amém? Para você não desistir. Não é aquelas que vai fazer você desistir, não. Passe pelo processo, pelo tratamento de Deus, em submissão a todas as provas. Não é que a gente seja bobo, não é que a gente vai servir de tapete para as pessoas subirem em cima da gente. Mas seja submisso à vontade de Deus, amém? Amém. E aí sim, você vai estar começando a ficar preparado para o teu chamado. Começa a assumir o chamado e mais prova vem. Começa a assumir o chamado, mais e mais Deus vai trabalhando com você. O Espírito Santo vai te transformando, vai te dando sabedoria. Dons, peçam os dons, cada vez mais os melhores dons. E assim nós vamos crescendo de glória em glória, amém? Agora pensa, o que é o teu desafio hoje? Para isso estamos aqui. Para falar com o Pai, para entregar para o Pai. Qual é o teu maior desafio hoje? Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja esquecer mágoas antigas. Deixar de ser escravas de culpa e do pecado. As mães são muito, eu pelo menos como mãe, às vezes eu me pego com muita culpa. Então o Senhor falou assim: nós somos filhas de Deus, nós somos filhos de Deus, então nós estamos livres, nós já não somos mais escravos de culpa e de pecado. O Senhor Jesus já nos justificou, amém? Então seja livre para adorar o Senhor. Seja livre, decida perdoar, decida deixar essa mágoa para trás, decida deixar isso que te pede, sabe, de crescer cada dia com Deus. Deixa isso para trás. Porque todos nós aqui temos uma missão para cumprir. O Senhor quer tratar com você, minha irmã. O Senhor quer tratar com você, meu irmão. Ele quer fazer transformação dentro do teu homem interior, da tua mulher interior, e colocar mais do Espírito Santo dele para você poder viver o teu chamado na plenitude. Não é pela metade. Ela se tornou rainha. Ela depois se tornou uma mulher que até escreveu junto com Mordecai uma lei naquela época que ajudou os judeus a não serem mortos. Então ela foi uma mulher muito importante. Assim somos nós hoje. Nós temos que estar sendo filhos e filhas de Deus lá fora, levando essa palavra lá fora, com sabedoria, com amor. Amém? A nossa parte é essa, é permanecer nesse processo e ser fiel a Deus e aos princípios de Deus. E estarmos juntos aqui, para estarmos orando e buscando a Deus. Essa força que vem do Espírito Santo, que não vem de nós. Tá? Eu gosto muito oro muito isso, Efésios 6:10, diz: no fim, no demais, fortalecei-vos na força do seu poder, que é essa força do Espírito Santo de Deus. Porque sem essa força, a gente não consegue perdoar, não consegue deixar a mágoa para trás, não consegue ter coragem de subir aqui. Por mais que eu não tenha coragem, que tenha medo e temor, eu subo aqui. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me dá essa força. É o Espírito Santo que dá força para você estar aqui. É o Espírito Santo que dá força para você exercer o teu ministério. É o Espírito Santo que dá força para vocês permanecerem casados e seguirem a estrada casados, cuidarem da família, cuidar dos filhos, ainda ter sonhos de ter uma família, como tem mulheres aqui solteiras. É o Espírito Santo que nos dá essa força, amém? Amém. Então, o Senhor Deus me deu essa pequena reflexão. Eu gostaria de orar com cada um aqui essa noite, exatamente para pedir a Deus para que nós consigamos ficar firmes durante todo esse processo, para que a gente seja aperfeiçoado a cada dia mais na força do poder do Espírito Santo, para que se cumpra na vida de vocês, na minha vida, nas nossas famílias, aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom. E a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Fale para sua irmã, para o seu irmão: a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua família, amém? Glória a Deus por isso. Agradeçam ao Senhor, se coloquem de pé, vamos louvar a Deus, porque Deus é bom e Deus está tratando
com a gente. Glória a Deus. Se permita ser tratado pelo Senhor, ser tratada pelo Senhor. Você é filha de Deus, você tem acesso ao Pai. Você é filho de Deus, tem acesso ao Pai. Glória a Deus. Mesmo que teu pai e a tua mãe te abandonem, o seu Deus jamais te abandonará. Amém? Vamos orar, vamos entregar tudo para o Pai. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, tuas filhas, teus filhos reunidos, Pai, clamando pelo teu nome, clamando pelo teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Eu venho clamar a ti em nome de Jesus. Eu sinto muitos corações magoados aqui nessa noite, Pai. Eu clamo a ti em nome de Jesus, a tua cura. Amém. Jesus, vem curar, vem derramar de ti, da tua paz, do teu amor sobre cada coração que está ferido, que está magoado, Deus. Em nome de Jesus, vai transformando, vai restaurando, vai limpando com teu sangue, Pai, em nome de Jesus, aonde nenhum humano pode chegar. O teu sangue chega, Jesus, o teu sangue vai mudando, vai transformando, Deus, em nome de Jesus. Vai cuidando da mente, cuida do coração, cuida da alma, cuida das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, Senhor, que não são teus. Vai arrancando isso tudo, Deus, e vai transformando e vai colocando os teus pensamentos. Vai colocando aquilo que o Senhor diz a respeito da tua filha. Vai colocando aquilo que o Senhor diz a respeito do teu filho, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos clamando e nós temos certeza que a tua graça, o teu favor está sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por isso e nós te pedimos, Senhor, fortalece a cada um. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada um que está aqui hoje, Pai, para continuar, para prosseguir, para ser firme no seu propósito, Pai, para poder chegar na sua missão, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Deus, uma bênção especial para cada família aqui representada. Que haja o Teu favor sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Que haja transformação naqueles que estão feridos. Que haja libertação, que haja salvação, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agradeça ao Senhor.